Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Mente Aberta Podcast. Hoje a gente está aqui de novo para mais um episódio de teologia. Hoje a gente vai tratar sobre um tema aí bastante importante, né? Às vezes bastante falado, às vezes não é muito falado dentro da igreja, mas só que é um tema que está sendo falado, né, em todos os lugares aí. Eu quero comentar um pouquinho sobre ele também. E a gente vai estar falando um pouquinho sobre esse tema hoje, né? Meu nome é Daniel Mazarin. Meu nome é Edivaldo Corrêa. Eu sou o Renato Rodrigues. Isso. E o tema que a gente vai estar comentando um pouquinho hoje aqui, a gente vai estar falando um pouco sobre a perspectiva bíblica ali da homossexualidade, né? Então a gente vai tratar um pouco sobre esse tema, né? Acredito que vai ser importante para todos nós, né? Até a gente aqui teve que dar uma pesquisada para poder falar com propriedade nesse tema, né? Que é um tema bastante sensível, vamos falar assim, né? No mundo atual. Então a gente queria começar então falando um pouquinho sobre qual que é a perspectiva bíblica, né, sobre a homossexualidade e por que a igreja se opõe à homossexualidade, né? Começar, pastor Edivaldo? Vamos lá. Tudo bem, pessoal? Espero que todo mundo esteja muito bem, né? É um assunto muito delicado, um assunto realmente que nós devemos tratar com muita seriedade, com muito cuidado, porque tudo que se diz respeito aos seres humanos, né, nós devemos saber como agir, como proceder. E sabendo que o ser humano é um ser muito complexo, muito complexo. E quando nós falamos sobre essa questão da escolha, da pessoa escolher ou optar por seguir um determinado estilo de vida, ou até mesmo seguir uma orientação sexual, é muito delicado. E segundo a perspectiva bíblica mesmo, nós entendemos o seguinte, que a Bíblia nos mostra claramente que a igreja evangélica, por mais que ela esteja sendo atacada, por mais que ela esteja sendo, dizer, incompreendida no que diz respeito a esse assunto, mas isso não é verdade, porque a igreja em si, ela está de portas abertas mesmo, para poder estar recebendo todos, absolutamente todos. As portas da igreja estão abertas para receber homens, mulheres, crianças, adultos, idosos, brancos, pretos, vermelhos. Ou seja, a igreja ela está aberta para receber ricos, pobres, letrados e iletrados, e também pessoas que foram presas, que hoje estão soltas, pessoas que foram dependentes químicos e hoje estão lutando para se libertar da dependência química, e a igreja está de portas abertas para receber também os homossexuais e outros. Essa é uma verdade. Mas também nós temos outra verdade, que é que a igreja está de portas abertas para receber todos, mas a igreja não está de portas aberta para tudo. Ela não está de porta aberta para tudo. E por que a igreja não concorda? Ela não concorda com tudo. Para quem que, por exemplo, a igreja não concorda que uma pessoa que veio para ela roubando, ela não pode mais continuar roubando. Uma pessoa que veio e a igreja esteve de porta aberta, recebeu essa pessoa, abraçou essa pessoa, amou essa pessoa, né, ajudou essa pessoa, mas de repente essa pessoa cometeu um assassinato, ela não pode continuar assassinando pessoas. Então ela está de porta aberta para todos, mas não está de porta aberta para tudo, porque a igreja, o estatuto norteador da igreja, que norteia a igreja, que orienta a igreja, não são as leis do Estado, não vem dos cartórios, dos tribunais, a regra de fé que norteia a igreja. A regra de fé que norteia a igreja é a Bíblia Sagrada. E nós observamos claramente no Salmo de número 119, onde fala claramente ali para nós, do versículo 1 ao verso de número 19, a bem-aventurança e a felicidade daquela pessoa que anda segundo as leis de Deus, os estatutos de Deus. Então, quem rege a igreja, quem norteia a igreja na questão da fé,
é a Bíblia Sagrada. Em 2 Pedro, mesmo no capítulo 1, verso 21, a Bíblia diz claramente para nós, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então a igreja entende, compreende que a Bíblia Sagrada é a verdade, que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E por ela ser a palavra de Deus, ela é norteada por esse entendimento. Ela é norteada por esses ensinamentos, por esses mandamentos, por esses preceitos que há na Bíblia Sagrada. Então, por nós entendermos a Bíblia como sendo a palavra de Deus, que ela não contém a palavra, mas ela é a palavra de Deus, e ela não precisa, então, ser reescrita, reeditada, porque ela já contém toda a revelação necessária para nortear a igreja. Então, a Bíblia chama todos, absolutamente todas as pessoas, né, pastor Renato? Sim. Ao arrependimento. Sim. Em Lucas 5, 31, 32, nós vemos claramente Jesus falando o quê? Jesus diz assim para nós: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Então, nós observamos claramente que, na perspectiva bíblica, todos os seres humanos são pecadores. Absolutamente todos nós. O Daniel é pecador, o Renato é pecador e eu sou pecador. Todos nós somos pecadores. A questão está que Cristo disse que ele veio para os pecadores. Sim. E só que aí, os pecadores que admitem que são pecadores. Os pecadores que admitem que precisam se arrepender, que precisam deixar né, o pecado. 1 João disse: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel para nos justificar e perdoar os nossos pecados e apagar todas as nossas transgressões e maldades. Mas para sermos perdoados e as nossas transgressões diante de Deus ser apagadas, precisamos confessar e reconhecer isso. Tem que haver um reconhecimento. Né, tem que haver um reconhecimento. Sim. Né, em 1 Coríntios também nós lemos claramente que Paulo diz dessa forma para nós, no capítulo 6, verso 9 a 11, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Olha só, então aqui nós vemos a perspectiva bíblica. A perspectiva bíblica diz claramente: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então veja aqui que na igreja de Corintos existiam ex-ladrões, ex-homossexuais, ex-afeminados, ex-maldizentes, ex-avarentos, ex-bêbados. Então, a homossexualidade é um pecado como outro qualquer. Se eu mentir, eu sou um pecador e equivale ao pecado da homossexualidade aos olhos de Deus. Porque ele diz claramente aqui que o mentiroso não herdará o reino dele. O mentiroso tem que abandonar a mentira, o adúltero tem que abandonar o adultério. Essa é a perspectiva bíblica. E sendo a Bíblia a nossa regra de fé, o manual que nós seguimos, a igreja segue. Então, por ela nos orientar dessa forma, nós procuramos, então, seguir dessa maneira, né? Então, a afetividade é mais um pecado, como o pecado de mentir, como o pecado de roubar, e por aí vai. Está no mesmo pacote, né? Exato, no mesmo pacote, mas isso não impede nós de amarmos um homossexual. Sim. Isso não impede nós de amarmos um bêbado. Sim. Isso não impede nós não amarmos uma pessoa que roubou, que matou. Ao contrário, nós somos orientados por Jesus a amarmos a todos os nossos inimigos, seja ele quem for. Temos que amar. Então a Bíblia ensina, temos que amar. Só que a mesma Bíblia que ensina que temos que amar, diz que isso é errado. Sim. E nós precisamos nos arrepender dos nossos erros. Por exemplo, eu mesmo, eu não sei se o pastor Renato e o Dani, mas eu trabalhei com homossexuais e sempre respeitei. Sim. Trabalhei com homossexuais, estudei com homossexual e sempre respeitei, eles sempre me respeitaram. Eu me lembro claramente de uma vez que
fui fazer um curso, e na sala que nós estávamos, chegou um rapaz homossexual. Todos conheciam ele. E aí então todos ali começaram a zombar, rir e fazer chacota do rapaz. Na hora eu olhei para ele, ele, né, se encolheu, se entristeceu. Eu imediatamente puxei a cadeira, coloquei a cadeira do meu lado, falei para ele: senta aqui do meu lado, fica aqui comigo, senta aqui. Aí ele sentou do meu lado, aí comecei a conversar com ele ali, aí todos pararam. Entendeu? Então, isso, segundo a perspectiva bíblica, isso é amar. Sim. Amar é atitude, ação, mas não quer dizer que eu concorde com a prática. Mas é meu dever amar. Eu não devo humilhar ou desrespeitar uma pessoa, seja ela quem for. Se a pessoa tem o problema na bebida ou qualquer outra situação, eu tenho que respeitar absolutamente todas as pessoas. Pegando um gancho aí de 1 Coríntios que o senhor leu, né? Eu vejo assim que hoje em dia, infelizmente, nós que eu falo o contexto que a gente vive, a sociedade, nós estamos romantizando muito algumas práticas. Por quê? Porque quando a gente fala não apenas de homossexualidade ou uma afetividade, nós falamos de pecado, como o pastor citou aqui. Às vezes eu tô num pecado, minha mente está cauterizada, e aí eu tenho que me enquadrar dentro de um contexto bíblico, mas o contexto bíblico não me aceita com esses pecados. Não é a igreja, não é as pessoas, que não é a Bíblia. Então aí eu começo a romantizar. Para mim esse é o grande perigo, esse é o grande questionamento, eu romantizar aquilo que está errado em mim. Então assim, hoje no Brasil há um grande grito das minorias, né, que se dizem ser as minorias, e assim, algumas coisas elas estão colocando à frente da palavra de Deus, e essa é a questão. Eu não posso fazer com que meu pecado seja romantizado no sentido de que ser aceito por Deus, porque igual o pastor falou, a igreja aceita todos, mas não aceita tudo. Então, assim, Deus ele me ama e me aceita quando eu chego, sim, mas eu não posso permanecer, porque senão não precisaria da graça, não precisaria da cruz de Cristo. Deus ele me recebe como eu sou, mas ele não me aceita. Não só cortando, mas o que Jesus falou para aquele homem depois que ele o curou: vai e não peques mais, para que não te suceda algo pior. Ele recebeu como ele estava, sim, né? Mas, então, a recepção... só que esse estado ele tem que ser modificado. Sim. Então assim, infelizmente dentro do contexto brasileiro hoje, a gente está encontrando muitas pessoas, líderes religiosos que estão aceitando isso, às vezes para ganhar like, às vezes para encher a igreja, estão romantizando, achando que tipo, o cara tem esse problema, mas tem um outro irmão que é viciado em Coca-Cola. Então, como que... Não, mas, assim, um erro não justifica o outro. Então, assim, igual o pastor falou, as mesmas coisas que funcionam para um determinado pecado devem funcionar para os outros. Então, assim, a gente tem que ter esse reconhecimento. Então, a Bíblia, Paulo é bem claro quando ele fala que os efeminados e uma série de pessoas que cometem determinadas atitudes ali, vivem em determinadas situações, elas não herdarão o reino dos céus. Então, assim... Nós, como igreja, a gente tem que aprender a lidar com essas pessoas, mas a gente também não pode romantizar tudo. Sim. A gente não pode, acariciar o erro. Não, a pessoa está se sentindo ferida, oprimida. Esses dias eu vi um negócio e eu fiquei meio preocupado. Alguns jovens, assim, não sei de que cidade que eram, perdoe se a igreja te feriu. Eu fiquei meio preocupado com aquilo. Assim, na realidade, se você for olhar ao pé da letra, quando você aceita Jesus, quando você reconhece que você precisa de Jesus, ele vai acabar ferindo você. Pastor, isso não é, cara, porque você chega cheio de carrapicho, cara, cheio de trauma, tudo sujo. Então, quando você vai começar a ser limpo por aquilo, um confronto, igual Deus fala para Jonas, vai e prega contra a cidade. A pregação é contra o pecado. A palavra de Deus é contra tudo aquilo que não está de acordo com o caráter dele.
Então, assim, quando se fala de homossexualidade, essa minoria está querendo introduzir em cima dos púlpitos e dos altares a maneira como lhe agrada a pregação. Então, assim, eu prego de uma maneira contra o pecado ou contra qualquer outro tipo de coisa. Se a minha pregação está ferindo uma determinada classe, essa determinada classe hoje em dia está se achando no direito de se levantar e falar que eu sou homofóbico, que eu sou isso, que eu sou aquilo. E assim, não é assim que funciona. Nós temos os nossos princípios na Bíblia. E é dali que nós tiramos toda a aplicação que fazemos. Então, assim, hoje está complicado, porque assim, eu acho que eu vi, não sei se foi no Pernambuco, um pastor que foi preso, porque ele falou sobre esse tema de uma maneira mais enérgica, né? E teve um pastor que veio, americano, no carnaval, acho que vocês devem ter visto isso, um pastor americano, e ele falou que quem pratica a homossexualidade vai para o inferno. Não só a homossexualidade, quem pratica outros pecados, ele falou. Mas uma juíza se achou no direito de entrar e retirar a pregação do pastor. Então, assim, eu acho assim que a gente tem que se colocar cada um no seu lugar. Nós somos pastores formados e a gente não odeia ninguém. Sim, até mesmo, nós não devemos odiar. Como eu disse, eu estudei com pessoas homossexuais, trabalhei com pessoas homossexuais, tanto é que no trabalho, essa pessoa, todas as vezes que elas chegavam ali no setor onde eu trabalhava, ela já ia diretamente aonde eu estava. Sim. Era a primeira pessoa que ela ia. Tinha todos os demais ali, e mesmo ela sabendo que eu era evangélico, pastor, tudo mais, a primeira pessoa que ela se dirigia era a minha pessoa. Sim. E ali ficava conversava com ele e tudo mais, porque eu sempre procurei respeitá-lo. Sim. Sempre procurei tratá-lo de forma correta, digna. Uma vez também aqui, uma pessoa me ligou no domingo de manhã, perguntando se uma pessoa homossexual poderia vir à igreja, ao culto. Eu falei assim, ela não só pode, mas ela deve vir ao culto. Aí essa pessoa ligou para mim e perguntou para mim, pastor, com que roupa eu devo ir aí na igreja? Eu falei para essa pessoa, para esse homossexual, falei, você venha vestido da melhor forma que você se achar, ou seja, que você se sentir bem. Mas eu falei, da forma que você se sentir bem. Se você se sentir bem vestir-se de mulher e quiser vir ao culto, pode vestir-se de mulher e venha vestido de mulher. Se você quiser vestir como homem, vista-se como homem. Aqui eu não vou determinar a regra para você. Você venha vestido da forma que você se sentir melhor. Sim. E ele veio ao culto, sentou, nós recebemos, abraçamos, sentou, participou conosco no culto. No final, fui até ele, conversamos, ali dei um abraço, falei, nós estamos à disposição, as portas estão abertas, todas as vezes que você quiser retornar, pode retornar, nós estamos aqui para poder ajudá-lo naquilo que nós pudermos ajudar. Sim. Esse é o nosso papel. O problema, Daniel, que eu vejo também, pastor Edivaldo, é que essa grande minoria que faz muito barulho, querer rotular nós que pregamos a palavra como homofóbicos. Falando que a gente odeia, que a gente não gosta, que a gente julga, né? Isso aí não é uma verdade. Isso aí não é uma verdade. A gente, igual o pastor falou, a gente está aberto, sabe? Eu tenho amigos, né, que são, e não tem problema nenhum, não tenho vergonha de abraçar, não tenho vergonha de dar um beijo no rosto, até porque são, além às vezes a gente escuta algumas coisas, infelizmente, de algumas pessoas que são líderes, mas não têm um bom senso, colocando essas pessoas como extraterrestre. Não, são seres humanos, merecem amor e respeito. Mas também a gente não pode aceitar alguma militância maldosa querendo rotular a gente como homofóbico. Porque nós não somos. Da mesma maneira que nós falamos sobre essa prática, nós falamos sobre os vícios, nós falamos sobre os mentirosos, nós falamos sobre aqueles que tentam enganar as outras pessoas, que também são problemas que acontecem dentro do contexto de comunidade e igreja. Então, assim, eu penso dessa forma, que a gente não pode
aceitar qualquer tipo de nome, né? Às vezes a gente, pastor um pouco mais velho, mas quando eu me converti, uns 20 anos atrás, a gente também era, né? Se via você com a Bíblia debaixo do braço, né? Deixando de jogar um futebol, deixando de ir de algum lugar, as pessoas vinham. Cristofobia e assim, nem por isso nós nem por isso a gente morreu. E assim, agora não é porque uma minoria de dentro da igreja julga e julga mal que a gente tem que aceitar o rótulo de ser homofóbico ou de ser pessoas que odeiam as outras, né? Então, pela perspectiva bíblica, Deus não aceita o pecado, e não o pecado da homossexualidade. Deus não aceita nenhum tipo de pecado. Sim, não é um outro. E a igreja, dentro do contexto da igreja, eu penso que a igreja ela tem que aprender a lidar com essas situações, com essas pessoas, né, para acolher realmente, para fazer elas se sentirem amadas. Porque ali, como o pastor falou, tinha milhares e milhares de pessoas. Talvez tinha até outras pessoas homossexuais ali. Mas chegava nele para conversar, por quê? Porque sentiu confiança, viu uma diferença. Sim. E essa diferença não é algo apenas porque somos melhores, não, é porque Deus está conosco. Porque Deus nos chamou para essa missão de amar as pessoas, de abraçar as pessoas. Sim, até esses dias atrás eu estava conversando com um amigo, ele estava falando sobre esse assunto, né? Ele perguntou, mas como que a igreja trata isso, né? Eu falei, trata como trata qualquer outra pessoa que entra lá dentro da igreja. Agora, a questão é o seguinte, né? Como a gente, isso daí está relatado como um pecado nas escrituras, é como qualquer outro pecado que tem lá. Exatamente. Se você realmente quer participar da fé e quer seguir a lei que está... na lei de Deus que está na Bíblia, nas Escrituras, você teria que largar o pecado. Sim. E aí existem, aí dependendo que ele me questionou, mas tipo, essa pessoa tem a afetividade por pessoa do mesmo sexo. Eu falei, é a mesma coisa que eu, por exemplo, tenho a vontade de mentir, eu vou ter que segurar essa vontade e não vou mentir, né? Se eu tô acostumado a mentir toda vez, é fácil eu deixar de mentir assim de uma hora para outra? Talvez é uma dificuldade que a pessoa tem também. Então assim, a gente tem que... Um dos problemas que a gente vê é assim, é que a pessoa elas têm o instinto, ela tem os hormônios dela. Talvez ela viveu uma vida, vários anos dentro desse contexto aí, dentro dessa realidade. E às vezes ela vem com trejeitos. Né? Então assim, ela está lutando contra não é pecado ser tentado. Não, exato. Se fosse assim, Jesus então pecou, né? Então, Jesus pecou. Não é pecado ser tentado, pecado é você dar vazão e praticar, ceder à tentação. Então assim, a igreja, nós temos que aprender a lidar com essas pessoas que vêm, porque elas não vão vir, tipo, o cara viveu 20 anos aí na homossexualidade, homofetividade. Ele não vai vir com a voz grossa, ele não vai vir cuspindo no chão. De um dia para o outro, vai transformar. Do dia para o outro. Então, assim, a gente tem que aprender a lidar com esse tipo de situação para não gerar, assim, feridas na pessoa. Né? Porque, na realidade, ela já está ferida, né? Sim. Então, tem a gente que saber tratar, né? Então, dentro desse que você falou, Daniel, eu acho muito legal isso aí. A gente vai aceitar a pessoa. É nosso dever, né? Jesus aceitou, Jesus se assentou, né, com os pecadores, andou com os pecadores, mas aí está a diferença. Sim. Ele aceitou, ele andou, mas ele não pecou. Não pecou. Ele andou com adúlteros, ele andou com bêbados, mas ele não se tornou um adúltero. Ele andou com corruptos, ladrões, mas não se tornou um ladrão. Não se corrompeu. Não se tornou um ladrão. Até mesmo foi morto entre dois ladrões, diz as Escrituras. Mas ele não era um ladrão. Então aí é que está a grande diferença. Você, como ele fala, para ser luz, você receber todas as pessoas, conseguir se relacionar com todas as pessoas, mas não se tornar como a pessoa. E esse é o maior desafio. Não ser influenciado, mas conseguir influenciar. Sim. Bom, aproveitando então, a gente já pegou esse gancho aí. Tem jeito de a gente conciliar então a fé com a orientação sexual? Porque muitas vezes tem igreja para que prega que tem como, né?
E também quais seriam os conselhos, né, da comunidade cristã para essas pessoas assim que são homossexuais, né, mas querem vir para a igreja, né? Então, quais seriam os conselhos? Começar, pastor? Pode. Sim, existe maneira de conciliar a fé com a orientação sexual das pessoas. E quais os conselhos? Boa pergunta, Dani. Olha, a Bíblia, o que a Bíblia fala para nós? Vamos ver então pela Bíblia e pela ciência. A Bíblia nos fala em Gênesis 1, 27, que Deus criou e Deus formou o homem à sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou, ponto. O verso 27 do capítulo 1 de Gênesis. Ponto científico. É um consenso pelos cientistas que todo ser humano, homem ou mulher, ele é XX ou XY. Não existe um terceiro, vamos dizer, um terceiro X aí. Né? XX ou XY, não existe YY ou YWX. Né? É somente esses dois códigos que há. Então, nós vemos claramente que quando a criança é formada, ela já nasce definida, com o seu órgão definido, ela já nasce com o cromossomo definido, ela já nasce ali definido o sexo que ela é. Nós sabemos que há algumas situações, mas é muito esporádico, de haver alguma deformidade na questão do órgão genital de uma criança, mas nós não vamos estar entrando nesses pormenores. Mas tirando essas, vamos dizer, essas exceções, no demais, a criança já nasce definida, já nasce formada, né? Tanto a questão do seu órgão, como também essa questão do XX ou XY. Então, o grande problema que nós encontramos hoje, na realidade, na questão de conciliar a fé com a orientação sexual, está em um posicionamento, como o pastor Renato falou, de poucas pessoas, de querer estar impondo e, vamos dizer assim, reorganizar a sociedade. Sim. Vamos fazer uma formatação, formatar tudo, e vamos reeditar, vamos fazer uma nova edição. E aí é que é o complicado, que nessa nova edição se entra na questão de querer que uma pequena criança consiga definir, ela sozinha, por si própria, ela escolhe o que ela quer ser. Eu vi esses dias, como temos muito nas redes sociais agora, essas pesquisas rápidas, né, de direita, de esquerda e de tudo mais, e certos tipos de pegadinha, e uma pessoa perguntando para outra se estava certo uma criança escolher já desde pequena o que ela queria ser. Não, está certo. Mas uma criança de 10 anos pode escolher? Pode. De 9? Pode. De 8? Pode. De 4? Pode. Mas ela pode? Pode. Né? Então, nós vemos que é uma coisa fora, vamos dizer, fora da realidade. Fora da realidade. Como a criança ela vai conseguir fazer essa escolha? Muito difícil. Não tem como ela fazer essa escolha. Então é muito difícil conciliar aí uma pessoa que queira conciliar a fé dela, se ela tiver fé em uma igreja, seja na igreja católica ou na evangélica, tendo um pensamento desse, de querer reeditar, de fazer uma formatação e fazer com que o seu entendimento seja colocado. Então vai ser muito complicado para essa pessoa, porque uma vez que a Bíblia em si, como nós já no início falamos, a igreja ela se orienta pela Bíblia, porque ela entende que a Bíblia é a palavra de Deus. Aqui estão os mandamentos de Deus. A igreja ela não é direcionada, ela não é orientada por cortes ou por leis que venha do Estado, mas sim a sua regra de fé. Não, ela é direcionada no que diz de respeitar as leis, ela respeita as leis, mas na questão da regra de fé da igreja, a regra de fé é a Bíblia Sagrada. Então, se a pessoa ela pensa dessa forma, vai ser um pouco complicado, vai ser difícil haver essa conciliação.
Ser difícil haver essa conciliação, uma vez que o cristianismo, ele leva a pessoa a negar-se a si próprio. Que é o que Cristo falou bem claro para nós em Lucas 9, 23 a 24. Porque ele disse bem claro, se alguém quiser acompanhar-me, isso é Jesus falando, o Senhor do cristianismo, se alguém quiser acompanhar-me. Edivaldo, se você quiser me acompanhar. Renato, se você quiser me acompanhar. Daniel, se você quiser me acompanhar. Ele foi bem claro, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz a cada dia. O que é a cruz? É algo simbólico. É aquilo que amamos. É abandonar o nosso pecado. Se eu gosto de mentir, tenho que deixar de mentir. Se eu gosto de beber como um louco, vou ter que deixar a bebida por amor a Jesus. Eu tenho que negar a mim para seguir. Ele falou, se você quer me seguir, negue-se a si mesmo. Pois quem quiser, ele falou, se você quiser amar a sua vida, se você ama a sua bebida, se você ama a sua mentira, você não é digno de mim. E se você amar isso mais do que eu, você vai perder a sua vida. Mas se morrer para isso, você vai encontrar a vida em mim. É difícil. O cristianismo não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. O cristianismo não é fácil. Quero ler um texto aqui que está em Gênesis 13, 10. Diz assim: Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Essa conciliação, eu vejo que Ló ele escolhe um lugar muito melhor do que Abraão. Mas o que eu vejo é que o lugar onde Ló escolheu poderia ser bonito, era um lugar aprazível, mas era um lugar que não tinha uma orientação moral, não tinha um homem que ele falava assim, não, eu sou uma pessoa honesta e tenho o caráter de Deus junto comigo. Então eu costumo dizer que a terra precisava muito mais de Abraão do que Abraão da terra. Então hoje, essa conciliação, nós precisamos ter homens nesse sentido de caráter, que a terra vai precisar muito mais de nós do que nós precisarmos desse contexto para encher igreja ou encher lugares. Então, assim, às vezes a gente, fala a gente generalizando, às vezes a gente nessa sede de agradar, de ser aceito como cristão do século XXI, às vezes a gente aceita algumas coisas que não é para ser aceitado. E assim, Ló ele escolheu o melhor lugar aos olhos. E Abraão, ele falou, não, você vai para cá, eu vou para cá. Então, nós, no tempo que nós estamos vivendo, nós temos que entender que a gente tem que ser homens de caráter. Não apenas homossexualidade, não, é em todos os níveis, em todos os sentidos. Ser um homem de uma palavra só, sabe? Ser uma pessoa honesta. As pessoas o mundo olhar para nós e falar assim, poxa, aqueles caras ali são diferentes. Esse pessoal aí é diferente. Eles falam como Pedro, você é Galileu, cara, você andava com Jesus. Não sei nem quem é. Não, a sua fala, te entrega. Você está falando como ele, as suas palavras são como a dele. Então, eu vejo que nesse contexto, Dani, nós precisamos ter essa definição dentro de nós. Daniel definiu dentro de si não se contaminar. Abraão, ele olha, ele fala, não, você vai para a terra que é melhor, beleza, mas eu vou ficar com o meu senso moral, vou ficar com o meu Deus, vou ficar com aquilo que ele quer de mim. E às vezes, dentro dessa sociedade, às vezes nós estamos sendo levados por um lugar que é mais bonitinho. Por quê? Porque hoje é bonitinho ser politicamente correto. Igual o pastor falou, a gente repete, não tem problema. A igreja está aberta, você pode vir, você vai ser aceito, você vai ser abraçado, mas nós vamos sempre bater na tecla. O caráter de Deus e aquilo que Deus quer da igreja tem que ser pregado, tem que ser colocado. Porque qual é o foco principal da igreja? Não é a salvação das nossas almas? O Jesus Cristo veio para quê? Para sermos salvos. Sim. Sermos salvos do quê? Dos nossos pecados. Sim.
né? Sermos salvos dos nossos pecados. Ele morreu para nós sermos salvos dos nossos pecados. E como nós seremos salvos dos nossos pecados? Abandonando Sim. esses pecados. Assim como ele também abandonou a sua glória, deixou a sua glória e esvaziou-se da glória, do todo o poder que ele tinha, sim, tornando-se humano como nós, para nos salvar. Ele deixou essa glória poderosa. E outra, hoje ele continua com o corpo glorificado, sim, mas com o corpo humano glorificado. Sim. Ele não voltou a ter aquele, sim, corpo divino que ele tinha. Ele vai passar a eternidade toda com o corpo humano glorificado por amor a nós. Sim. Olha só o preço, uhum, que ele pagou por nos amar. E agora nós não vamos pagar nenhum preço para alcançarmos essa eternidade, sim, junto com ele. Então, antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra ali, era tudo que os homens queriam. Tinha tudo que os homens amavam. Os desejos carnais estavam todos ali. Mas como Abraão se manteve na palavra que Deus tinha para ele, a gente tem que se levantar como homens e mulheres de Deus e o mundo tem tudo que a gente quer, todos os nossos desejos vai ser suprido. Mas ali tinha tudo que qualquer homem carnal, qualquer mulher carnal poderia querer. Mas não tinha um homem que carregava a presença de Deus. Não tinha um homem que tinha uma ordem de decência. E aí, se você for ver mais a fundo, eles queriam ter relações sexuais até com os anjos quando vêm visitar Ló. É uma cidade totalmente perversa e promíscua. Então, hoje, nós olhamos para a sociedade e nós vemos isso. Então, o que eu vejo nós como igreja, nós temos que tomar essa posição e essa atitude. Eu fico com a palavra do meu Deus. Eu fico com aquilo que Deus quer de mim. Ser melhor que os outros? Não, pelo contrário. Mas fugir do pecado. Gálatas 2, capítulo 20. A vida que eu vivo, não vivo mais. Eu vivo por Cristo, já estou crucificado com Cristo. Então, quando o João disse também, que eu diminua para que ele cresça, João não está dizendo apenas algo para ser aceito ou uma palavra de efeito. Não, ele está literalmente falando as minhas vontades, os meus desejos, a minha personalidade diminua para que Cristo cresça, para que Cristo apareça. Então, essa orientação, essa aceitação, eu vejo que a igreja tem que sim aceitar, mas eu acho que essa conciliação não apenas com a homossexualidade, a homoafetividade, com tudo. Acho que tem que ser uma ideia que a gente entenda e passa para frente. Às vezes não é para ferir as pessoas ou julgar as pessoas, porque na realidade aquilo que nós estamos falando aqui, a gente está falando de um assunto específico, mas a gente tem alguns espinhos na carne que a gente tem que lutar todos os dias, tem que massacrar ali. Sim. Bom, a gente comentou bastante aqui sobre a questão da homossexualidade dentro da igreja, mas e num caso familiar, e num caso de algum membro da família ser homossexual, como que seria a postura nossa como cristão, Dani, eu vejo assim, igual eu falei, eu acho que a gente tem que aprender a lidar com esse tipo de situação, porque esse comportamento não é diferente de outros comportamentos que a Bíblia condena. Então, assim, eu acho que a gente tem que ir pela linha do diálogo. Eu particularmente nunca tive isso, assisti algumas pessoas próximas, tenho amigos, mas internamente familiar não tenho. Mas eu acho que assim, tudo aquilo que Jesus pregou, amor, de você estar junto com a pessoa e você entender o lado dela, entender no sentido de que você está entendendo o que ela está passando, mas não concordando com o que ela está fazendo. Então, eu vejo que eu sou ex-usuário de droga. Na minha época era um tabu os meninos que usavam droga. Eu comecei a usar drogas aí antes de chegar nos 13, dos 12 para os 13 anos. Então, assim, hoje em dia,
você vê meninos usando no meio da rua sem timidez nenhuma. A gente tinha umas matas aí, a gente se entrava lá dentro. Para quê? Para as pessoas não verem. Por quê? Porque a gente entendia que as pessoas não precisam ver e não precisam participar daquilo que elas não querem. Né? Então, assim, eu acho que tem que ter essa linha de respeito e de diálogo, de amor. Como eu disse, assim, são seres humanos, cara. São pessoas que amam, que sentem dor, que sentem alegria. Né? E eu vejo que a gente tem que começar a igreja, agora falando da igreja, acho que a igreja ela deixou espaços vagos durante esse tempo, e esses espaços vagos, eles não ficam vagos. Se nós, como pais, como pastores, como amigos, se a gente não ocupar determinados espaços, eles não vão ficar vazios. Satanás tem os seus soldadinhos que vêm e ocupam. Né? Então, às vezes, tem alguém dentro de casa passando por uma situação assim. Aí você começa a julgar. São palavras piores, às vezes, do que o ato que a pessoa está fazendo. Exato. Então, essa pessoa ela vai buscar conforto aonde? Exato. Ela vai para a rua, ela vai para algum lugar, ela vai para pessoas que estão passando pela mesma situação. Aí ela se identifica com as pessoas. E ali tem pessoas de tudo quanto é jeito. E essa identificação, a pessoa não é uma pessoa ruim. Ela apenas tem essa orientação. É uma falha. Como todas as demais, como nós estamos falando. Né? Assim como a família, ela ensina e ela ama aquela criança que é uma mentirosa contumaz, mas o pai e a mãe estão ali falando constantemente, filho, não pode mentir, não pode mentir, não pode mentir. Não é porque o filho está mentindo que o pai deixa de amar. Ele ama incondicionalmente o filho. Sim. E a filha. A questão é que, da mesma forma que ele vai estar dando essa orientação, é a questão também da homossexualidade. Ele deve continuar amando da mesma maneira o filho e a filha, não deve rejeitá-lo de forma alguma, de maneira nenhuma. Deve e precisa continuar amando ainda mais, mas da mesma forma que ele dá a orientação que não deve se mentir, não deve se roubar, não deve se mexer naquilo que é dos outros, não pode ser violento, não pode atacar outra pessoa, precisa reconhecer o espaço do outro, respeitar o outro. Ele também deve dar essa orientação, que segundo a orientação bíblica, isso também não é correto. Sim. Então, não há diferença, ou seja, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu vejo que, eu acho que até dentro desse tema, principalmente dentro das famílias, porque geralmente, se eu for olhar para os meus avós, para os meus pais, eu não vejo nenhum deles com essa prática. Então, você imagina, mas eu vejo na bebida, vejo cigarro. Então, assim, o cigarro e a bebida, o vício, né, já vem, é recorrente, né, já vem na família, passando. Só que esse tema não vem. Né? Então, quando acontece, parece que é o fim do mundo, é uma explosão. E aí é onde que eu vejo que nós, como igreja, como família, a gente não pode ter esse preconceito. De querer excluir a pessoa, você não vai ser, pra mim você tá morto, não tem mais filho, a partir de hoje não tem mais irmão. Não aparece mais em casa. Não aparece mais em casa. Tudo errado. Então assim, eu vejo que a gente tem que, sabe, não precisa ter esse preconceito, sabe, não é o fim do mundo. Né? Sabe, não foi julgado ainda, tem tempo, tem maneiras, tem muita oração que eu creio que faz toda a diferença. Então, assim, só que a gente está acostumado com o quê? Com os vícios que na nossa concepção são normais. Porque o que a pessoa deve entender é muito difícil, né? O pai precisa trabalhar essa questão com o filho, com a filha, mostrando que nós herdamos a tendência para o pecado por causa do pecado dos nossos pais, do nosso pecado original do nosso pai Adão. Então nós temos a inclinação para o pecado. É natural nós nos inclinarmos, mas nós não podemos nos entregar ao desejo. Nós não podemos nos entregar ao desejo. Sim.
Então, assim como a pessoa tem o desejo de mentir, o desejo de beber, o desejo de fazer qualquer outra coisa, também a pessoa, muitas vezes, ele tem o desejo pela pessoa do mesmo sexo, a homoafetividade. Ela não pode deixar se entregar pelo desejo que ela está tendo dentro dela, porque isso é da inclinação caída que ela herdou do pecado de Adão. Então, todos nós temos alguma coisa que nós temos aquela pendência que tenta-nos. E é aquilo que Deus falou para Caim, antes de matar o seu irmão Abel. Está em Gênesis, nós vemos claramente lá que Deus chegou em Caim e disse: Caim, o pecado está na porta do teu coração, estou vendo. O desejo que está aí na porta do seu coração. Qual era o desejo? Vou matar meu irmão, vou matar meu irmão, vou matar meu irmão. E Deus disse: o pecado está na porta do teu coração. E olha o que Deus disse para Caim: cabe a você, Caim, dominá-lo. Então, o pecado está sempre na porta do nosso coração, naquela tendência pecaminosa, e cabe a nós dominá-lo, não nos entregarmos a ele. E é aí que Jesus diz em Lucas, que agora há pouco nós citamos, que ele diz para nós negarmos a nós mesmos e morrermos para nós mesmos. É esse pecado na porta do nosso coração, e nós conseguimos vencê-lo e não deixar com que ele nos domine. Mas morrermos para essa vontade e nos entregarmos a Cristo. O pastor estava falando, eu estava lembrando, eu não tive muita convivência com o meu avô. Ele faleceu, acho que eu tinha 2 anos de idade, 3 anos. Mas aí a gente senta para conversar e meu pai fala que meu avô, ele bebia muito, bebia, fumava cigarrão de paia, e ele não pegava os netos no colo. Ele era um cara muito duro, muito duro. Várias vezes eles moravam na fazenda, várias vezes ele fez todo mundo dormir no paiol de milho, né, por causa de briga, pegava revólver. Então assim, dentro desse contexto, é que a gente vem dessa geração, essa geração do meu avô, não muito longe do meu avô. Mas a bebida, fazer esse tipo de coisa, dentro daquele contexto, daquela realidade, era algo normal. Por quê? Porque às vezes acontecia com meu avô, mas na fazenda da frente também acontecia com o... Então era... Agora, a homoafetividade não era muito assim, aberto. Nós lemos... Deuteronômio 22 fala que o homem não deve se vestir como a mulher. Então, se Deus está falando isso, é porque já existia algo ali. Senão ele não falaria. Sim. Então, assim, dentro desse contexto, você imagina lá atrás, né, um homem se assumir. O negócio era muito mais escandaloso do que é hoje. Né? Então, a gente aprendia a lidar com determinados problemas, mas com outros não. Hoje, a gente tem que aprender a lidar com todos os problemas. Ainda mais igreja. Sim. Igreja, por quê? Porque tenta aí muitas pessoas aventureiras, você isso, você aquilo, não dá certo. Qual que é a opção que vem na cabeça? Como a mulher do fluxo de sangue. Gastou tudo o que tinha com várias pessoas. O último recurso. O último recurso quem foi? Foi Jesus. E igreja é isso. Igreja é isso. A família tenta de várias maneiras. Não, vou me aventurar no mundo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Né? E aí, qual que é o último recurso? É a igreja. Então, hoje em dia, a gente tem que aprender a lidar com isso. Aprender a abraçar, aprender a falar com essas pessoas. O vocabulário é diferente, a maneira de lidar é diferente. Né? Mas, assim, dentro de família, eu vejo que é algo mais particular, né? Então, assim... Vai muito da criação. Da criação. Da criação ali do pai e da mãe que recebeu já, né? Dos seus pais, dos avós. Sim. Como o pastor está colocando. Então, eu penso que você deve ser pai, autoridade sobre a vida dos filhos, mas você deve ser o primeiro amigo. Porque quando alguma coisa acontece, ele não se identifica com as pessoas do mundo, ele não tem confiança no mundo para falar suas mágoas. Ele tem confiança em quem?
Dentro de casa. E aí eu vejo que é muito mais fácil você lidar com esse tipo de situação. Eu me lembro que uma vez eu vi e li sobre um pai que o filho ele, né, assumiu a homossexualidade, e esse pai era evangélico, e foi difícil para ele. Só que o que ele fez, né? Ele não rejeitou o filho, como não se deve rejeitar. Ele expôs ao filho a verdade. Só que o filho optou, falou: não, é isso que eu quero, é isso que eu vou seguir. Ele falou: tudo bem, meu filho, eu amo você, mas você sempre será para mim meu filho. E o que acontecia? O filho saía para, e que aí o filho entrou infelizmente num caminho da prostituição, ia fazer programas, e o pai, ele saía, ele ficava dentro do carro, a alguns metros de distância do carro que o filho estava se prostituindo. Para quê? Para que o filho não fosse morto. Se caso aquela pessoa quisesse matá-lo, ele estava ali para proteger o filho. E ele, toda noite, ele saía para proteger o filho. Então nós vemos aí o amor. E isso ele aprendeu na onde? O cristianismo ensina isso. Sim. O amor ao próximo. Então a Bíblia Sagrada nos ensina isso, esse amor incondicional que Cristo nos deixou como exemplo para nós amarmos. Observe que ele não aceitou a posição do filho, mas ele não deixou de amar o filho. Não abandonou. Sim, uma coisa não limita a outra, né? Exato. Bom, acho que a gente pode caminhar para a próxima pergunta ali, que vai falar sobre um pouquinho sobre a carta de Romanos ali em Paulo. Eu acho que é um dos textos mais conhecidos que condena nossa prática ali, né? Ali no comecinho de Romanos ali, né? Capítulo 1, né? Vai ser do verso 21 ao 1. 27 que vai falar, né? Isso. Sobre essa questão da homofetividade, homossexualidade e tudo mais. Mas ele fala da mulher, sobre trocar o natural e se inflamar em suas paixões, como o homem também. E aí ele fala bem claro para nós, né, nesse contexto, nesses versículos, que é uma palavra bem pesada de castigo, esses versículos. Só que as pessoas se esquecem dos versículos anteriores ao versículo de número 21. Os versículos anteriores ao versículo 21, Paulo está tratando de todo tipo de pecado. Sim. O primeiro capítulo ali é só pecado, né? Ele está falando de tudo, ele não está falando só disso. Ele não está deixando ninguém ali, absolutamente ninguém, de fora. Ele está, como nós falamos, catou um balaio grande e está colocando dentro desse balaio todas as classes de pecado. Tudo, absolutamente tudo. Ele vai falando de todos. E aí do verso 21, ele vai estar tratando também da homossexualidade. Mas a homossexualidade é um dentre todos os outros. Dentre todos os outros pecados. E ele ali é bem claro e taxativo. E como nós entendemos e compreendemos que as Escrituras Sagradas é a boca de Deus, ela é inspirada por Deus, ela é a palavra de Deus, é Deus usando o apóstolo Paulo para falar para nós que nós devemos abandonar o nosso pecado, devemos morrer para o nosso pecado. Se nós não morrermos para o nosso pecado, esse pecado que nós amamos e que nos entregamos a Ele, Ele nos matará eternamente. É uma opção, é bem claro. E a questão é, Ele deixa a opção. Você segue se você quer, mas se você optar em seguir esse caminho, você morrerá eternamente. Então é uma opção. É o que as Escrituras nos esclarecem. E isso, ali nessa carta aos Romanos, do capítulo 1, ele vai abordar sobre todos os pecados. E no verso 21 ao 27, ele vai falar também do pecado da homossexualidade, ele vai falar sobre questão de imagens, ele vai falar sobre tudo, paixões, tudo. Então, absolutamente nada escapa sobre essa questão
do abandonar a prática do pecado. Uhum. Sem falar também que Roma era um berço, né, teve época lá em Roma que acho que era até o contrário, era mais comum era comum, homossexual, né? do que... Então, assim, eram assuntos que Paulo deveria tratar com a igreja, né? E hoje, né, hoje a gente vê muitas pessoas às vezes se esquivando de falar desses assuntos, né? E às vezes a gente, se for ver no contexto que a gente vive hoje, não está muito diferente de Roma desse tempo. Sim. Não, e até mesmo a sociedade grega, que a Roma herdou um pouco da cultura grega, Sim. boa parte da cultura grega, mas quando você vai e estudar a Grécia Antiga, a homossexualidade era normal. Sim. Na sociedade grega, os filósofos, até mesmo o ginásio. O que é o ginásio? A palavra ginásio significa o quê? Corpos desnudos. Ali era um local só para homens, as mulheres não frequentavam. E os homens ali ficavam todos nus, passando, né, óleos no corpo, fazendo exercícios, levantando um outro ali. E ali havia relação homoafetivas. Assim como os filósofos também, os seus discípulos mais jovens, bem jovenzinhos mesmo, mantinham relações sexuais. Então, é porque eles entendiam que a mulher era inferior ao homem. Era inferior ao homem. Então, para se relacionar sexualmente, tinha que ser alguém do mesmo nível. Seu nível. Tinha que ser abaixo. Na verdade, tinha que ser o homo, né? Dois iguais. Isso. Tinha que ser o homo, dessa igualdade. Da igualdade. Então, assim, Paulo, ele fala realmente porque era um Deus nos acuda ali, cara. Era uma sexta-feira 13. Então, ele trata muito sobre esse assunto. Muito não, mas ele especifica nesse texto esse assunto. Eu penso que justamente por isso, porque dentro da igreja de Roma havia pessoas que saíram dessa vida, desse contexto. Então ele já deixa essas instruções, assim como as outras, para que realmente haja um policiamento, haja um cuidado no caminhar, né, para que não volte às velhas práticas. Em Levítico 18 tem também algo que é muito parecido. 18:22. Com o homem não te deitarás como se fosse mulher. É abominação. Então, no capítulo aqui 18, a partir do verso 19 de Levítico, Deus ele trata das uniões ruins, né? As uniões meio que abomináveis. Então, dentro disso que Paulo estava vivenciando e acredito que vendo, por isso que ele traz esse texto, essas orientações. E aí, pastor Renato, veja bem claro que esse versículo que o pastor citou, como nós estamos frisando essa questão da homossexualidade, mas olha aqui, ó, no mesmo versículo, no versículo de número 22, fala, com varão te não deitarás, como se fosse mulher, a abominação é 23, nem te deitarás com um animal. Sim. Olha aí, para te contaminares com ele, nem a mulher se porá com um animal. Então veja que já existiam essas práticas do ser humano, da mulher se relacionar com um animal, do homem se relacionar com o animal. Sim. Então nós estamos vendo claramente que aqui é uma falha a mais do homem, um pecado a mais, dentre todos os pecados, porque nessa questão que o pastor citou aqui, o capítulo 18, do verso 19 a seguir, nós estamos aqui falando sobre uniões, onde Deus vai falar todos esses versículos sobre uniões abomináveis. E tem várias uniões aqui que ele fala que são abomináveis. Que ele não tem aprovação, né? Que não tem aprovação dele. Não tem aprovação. Então, a gente tem que pregar sim a palavra, né? Então, Paulo ele pregou, né? E ele fala, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então é algo que a gente tem que fazer. Como eu disse, a gente não precisa vir com o revólver na cintura. Né, eu acho que na época de Paulo também não era uma coisa muito aceita falar isso daí, ainda mais em Roma, né? Que era ali todo mundo aceitava, né? E ele falava contra, né? Porque a perseguição, por que o cristianismo foi perseguido? Porque os cristãos eram mortos. Justamente por isso. Por utilizarem, terem como prática de fé a palavra de Deus, ser norteado por essa orientação.
E aí você está numa sociedade permissiva, onde se permitia tudo, os grandes bacanais, aquelas festas, bebida à vontade, comida à vontade, sexo à vontade, de todo tipo, toda sorte. E eram dias e dias em bacanais. Aí chega o camarada lá, tá errado, Deus abomina isso, é pecado. Falando contra o imperador, que? Mas eu sou imperador, rapaz, estou lá, você está falando que eu estou errado? Que eu sou condenado? Então, prende esse miserável. Porque... Então, na verdade, o que eu vejo é que o homem não gosta de ser cuidado. E Deus, ele cuida do homem no mínimos detalhes. De roupa, qual é a roupa que você deve vestir, a comida que você deve comer. Quando aconteceu esse pecado de Adão, da raça humana, né, o homem estava falando para Deus assim, eu não preciso dos seus cuidados, eu sei me virar sozinho. E isso cai sobre a humanidade até hoje. Então, quando nós olhamos para isso e quando nós olhamos para nós mesmos, eu penso assim que às vezes é uma independência de Deus. Por quê? Porque os meus desejos e as minhas vontades carnais, eu que decido se eu faço ou não. Eu não preciso de Deus me orientando. Fala, se você fizer isso, eu fiquei um tempo fazendo missões na Bahia, no sertão mesmo. E lá, dificilmente eu acho que eu vi uma pessoa só com câncer. Porque tudo que eles comiam, eles mesmos plantavam. Eles mesmos plantavam. Industrializado. Não tinha nada de enlatado, nada. Então Deus ele tem esse cuidado a nós. Faz isso, faz aquilo. Por quê? Não é para o seu mal. É para o seu bem, para você viver melhor. Só que o homem declarou a independência de Deus. E se deixou levar pelas suas próprias paixões, pela concupiscência da carne, o desejo excessivo da carne. E é onde que a gente vê tantas doenças saindo, ora sim, ora não, e a gente não sabe nem como que chama, não sabe de onde veio, justamente por causa dessas paixões doentias do homem. Não consegue refrear, ou seja, o pecado está na porta do teu coração e compete a você dominar. Não quero dominar, eu quero me entregar a ele. Ele é meu amigo, ele é meu companheiro. É o hedonismo, né? O hedonismo. Nós estamos vivendo um momento hedonismo, é o prazer pelo prazer. E isso é perigoso. É perigoso. É muito perigoso, porque na realidade a gente vive o momento do prazer, né? Mas a consequência onde que vai levar isso a gente não sabe. Exato. Quem sabe é Deus, por isso que ele tem esse cuidado. Fala, se você for por aqui, você vai se dar mal. Se você fizer isso, vai dar mal, vai dar ruim lá no final. Mas o homem, nessa ideia, e até falando de Roma, o pastor falou dos gregos também, os gregos se achavam a cereja do bolo. Intelectuais. Se achavam a cereja do bolo. E aí eles achavam que eles estavam acima, de tudo e todos. E dali, do helenismo ali, nasceu várias e várias situações que não deu bom. Então eu vejo que essas instruções de Paulo, assim como as instruções de líderes que realmente amam a Bíblia, vale a pena ser seguido. Eu creio que ainda há esperança. Porque a correção ela é para o amor, para orientar, porque nenhum pai corrige o seu filho querendo o mal do filho. Nós sabemos, infelizmente, na sociedade que nós vivemos hoje, que infelizmente sim, há pais que são violentos, que espancam os filhos, que é deplorável. Não é esse tipo de correção que nós estamos falando. É a correção correta, a correção certa, a correção que visa realmente o crescimento. Então, mas quando o pai chega para confrontar o filho e mesmo com amor orientá-lo, a criança não quer aceitar no momento. Muitas vezes perneia, não aceita. Mesmo o pai falando com carinho, orientando, mostrando. Não, porque é a naturezinha adâmica. Querendo falar, eu quero escolher o meu caminho, eu quero fazer a minha vontade. Mas o pai está falando por quê?
Porque o pai já tem maturidade, tem experiência e quer o bem dele. Não quer o mal. E é isso. Já conhece onde Sim. vai dar. Qual é o fim. É que a gente está comentando um pouco sobre essa educação mais infantil, né? Hoje em dia nas escolas, acho que desde cedo já se fala sobre esse assunto, né? Sobre esse assunto de homossexualidade, de orientação sexual. E quais seriam os conselhos para os pais, né? Que tem, às vezes, os filhos que vão na escola, que também são pequenos e estão indo, de dar esse conselho em casa, né? Quais seriam as orientações para os pais estarem fazendo? Olha, é delicado, né? Sempre é muito delicado, porque hoje nós estamos vivendo uma intervenção direta do Estado, direta mesmo do Sim. Estado. O Estado está querendo tutelar e dar um norte total em todas as áreas na vida dos seus cidadãos. Essa é a realidade. É o momento que nós estamos vivendo no nosso país. E isso está adentrando também na questão da educação. Mas como nós sempre somos norteados pelas Escrituras, nós entendemos que a educação moral, educação sexual, essa educação vem dos pais para os seus filhos. O papel da escola é ensinar a criança letras, matemática, história, geografia, ensinar isso. Agora, o papel de questão moral, sexual e tudo mais, isso vem dos pais. Mas como nós estamos tendo uma intervenção muito forte do Estado na educação, compete ainda mais. É um trabalho a mais para os pais estarem atentos, acompanhando o dia a dia da escola do seu filho, o material que está sendo entregue ao filho, vendo o que está sendo ensinado ao filho. Nós vimos recentemente no Rio de Janeiro, mas aquilo está acontecendo para todo lado. Nosso país é que está oculto, né? Não chega a tudo, mas que escapou e vazou aquelas imagens daquela trupe de teatro na escola lá no Rio de Janeiro, né? Dançando lá o funk do cavalo lá, taradão, né? E criancinhas inocentes, sem saber discernir o que está acontecendo, mas sendo induzidas. Depois o governador do estado, né, interviu de forma correta, de forma certa, foi ver de onde que veio aquela trupe de teatro, né, não dando mais liberação para se apresentar nas escolas. Então nós vemos claramente que isso está acontecendo e nós não estamos observando. Então compete ao pai acompanhar e orientar o filho e a filha em casa. Estar sempre orientando. Porque na própria Bíblia Sagrada diz claramente o que para os pais? Pais, entreguem seus filhos às escolas, entreguem seus filhos às igrejas, aos pastores, aos padres, aos líderes, e deixe que eles formem os seus filhos. É isso? Não. As Escrituras diz o quê? Ensina a criança no caminho que deve andar. E diz ainda, fale ao seu filho no caminho andando com ele, fale no seu filho na mesa sentando com ele, fale no seu filho ao deitar, fale com seu filho ao levantar-se, fale, instrua o seu filho. Então a orientação que nós temos de Deus para nós, que a igreja recebe oriente os seus filhos em todo momento, em todo instante, em toda hora. Essa é a orientação que nós temos. Vou até citar uma fala do atual presidente. Eu acho que na época, quando ele falou isso, ele era candidato ainda. Ele falou sobre os banheiros, né, unissex. Ele falou, eu tenho filha, tenho neta, né? Esse negócio de banheiro, esse banheiro unissex aí, isso aí é coisa do capeta, da mente do capeta. Eu, como cidadão, espero que ele lembre dessa fala dele. Por quê? Porque dentro das escolas hoje tem muito isso, de banheiro coletivo, de você usar o... Então, assim, a escola, igual o pastor falou, ela foi colocada ali para ela desenvolver o intelecto da criança, não as ações morais. Porque as ações morais, nós como pais, como família, a gente tem que moldar ela. Então, a gente não pode deixar na mão da escola.
A gente tem que entender que a inteligência, essa engrenagem de inteligência, realmente a escola tem que vir e agregar. Mas padrões morais para uma criança, eu penso que nós, como cristãos e como pais, a gente tem que orientar. A gente não pode deixar. Por quê? Porque está vindo, né, uma doutrinação dentro das escolas, né, dentro das instituições. Eu vi um vídeo de uma americana, ela invade a classe de aula. A professora está dando aula e coloca lá uma bandeira, né, e ela começa, não sei o que ela está falando, coisa boa para a mãe não foi, né, que está com a bandeira lá da LGBTQIA+, e a mãe entra dentro da sala de aula e fala: eu não estou pagando meus impostos e não estou mandando meu filho para a escola para ser doutrinado sobre a orientação sexual dele. Isso aí eu faço em casa. Eu estou mandando ele para a escola e estou trazendo ele aqui para ele ser ensinado e desenvolvido intelectualmente. Então, eu acho que esse cuidado, hoje em dia, tem que ser redobrado. A gente tem que redobrar isso. Não podemos deixar apenas na mão de outras pessoas ou do Estado, né? A gente tem que tomar muito cuidado porque o negócio tá muito liberal. Essa é a realidade, está muito liberal. Sim. Não é aquele papel só de levar na escola e não acompanhar aquilo que está sendo passado, né? Acho que é isso que tem que ter sempre acompanhamento. Na minha época, se eu falasse palavrão dentro da sala, eu era suspenso. Mas hoje, infelizmente, como os valores estão sendo invertidos, hoje, se um professor repreender um aluno, o aluno se levanta, dá um tapa na cara do professor, e se o professor repreender duramente, o pai vai na escola, infelizmente, muitas vezes, sim, e o professor é que é punido. E o aluno sai isento. É como nós tivemos esses dias agora, um grupo de alunos fazendo uma aposta, quem iria dar um tapa no rosto da professora. Fizeram uma aposta, uma se levantou, foi lá e deu um tapa no rosto da professora. Quando que isso no passado acontecia? Nunca. Ao contrário, se um filho fizesse isso no passado, ele apanhava ali do professora e chegava em casa e ainda apanhava dos pais. Era uma coisa assim que não tinha como você imaginar. Tipo, porque às vezes a gente... Palavrão, cara, assim, não é nem palavrão, palavra chula. Você falava dentro da sala, né? O negócio já pegava fogo, você ia para a diretoria, assinava advertência. E se a sua mãe fosse na escola, na reunião, e a professora falava, você apanhava no meio de todo mundo. Então, assim, Renato, eu acho que isso aí é muito severo. Não, eu penso assim, cara, quanto mais você dá liberdade e quanto mais você solta a corda, né, eu penso que mais longe do ideal a criança ela vai ficar. Então eu penso que a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Eu não estou falando aqui para a gente criar nossos filhos dentro de uma bolha, não é isso. Mas também a gente não pode deixar ele muito longe, porque muito longe ele vai ser contaminado e não vai querer voltar para a realidade, pelos princípios básicos que cabem dentro de uma sociedade: educação, respeito, amor. Exato, porque eu estou falando. Por que, como eu disse, eu sempre tratei com respeito o homossexual? Por quê? Por que eu pedi para ele se assentar do meu lado? Porque na faculdade eu tinha amigos ali homossexuais, conversava, fazíamos trabalhos normalmente juntos, e eles nunca me desrespeitaram, eu nunca os desrespeitei. Porque no trabalho tinha companheiros homossexuais e sempre respeitei eles, me respeitavam e conversavam comigo normalmente. Por quê? Por causa da educação que eu recebi. A educação que me deu limites, a educação que me ensinou a respeitar, a educação que me ensinou a amar, a educação que me colocou barreiras. Você não pode ir além disto. Você não pode ir além disto. Às vezes queria, mas o pai e a mãe diziam não. Então a repreensão, a correção me formou.
formou o meu caráter de tal maneira que hoje eu consigo me portar de forma correta diante das pessoas. Mas isso não veio do nada. Isso foi um trabalho feito pela família. Sim. Pela família. Sim. É igual o senhor pregou sobre, o senhor citou, acho que Nabucodonosor. Ele foi um cara totalmente que saiu, né? Sabe, ele perdeu, ele saiu da casinha, ele saiu do armário totalmente. E Deus olha para ele e fala: você trilhou seus próprios caminhos. Então, quando se fala de criança, quando se fala de Estado, eu acho que se a gente deixar, cada vez mais a gente está vendo pessoas assim, né? Então a gente tem que cuidar dos nossos, a gente tem que instruir, assumir esse papel, assumir esse papel, não terceirizar. Sim. Né, vou terceirizar outro cu. Não, cara, acho que a gente tem que trazer, né, para perto, abraçar, porque amanhã ou depois ele vai crescer, ele vai pegar uma certa idade e aí ele vai querer voar sozinho e às vezes esse voo aí vai levar ele fora da realidade de Deus. Sim. E aí é onde Deus olha para a terra e entrega, né, como a gente leu, né, entrega as próprias imoralidades. Vocês vão comer do fruto que vocês plantaram. Então a gente tem que tomar esse cuidado com as nossas crianças e assumir o papel de cuidador mesmo. Sim. Bom, eu acho que a gente já comentou aqui o que a gente tinha para comentar sobre esse assunto. Foi produtivo, acredito que vai edificar vocês que estão vendo aí. Inclusive eu quero agradecer a presença de todos vocês aí até esse momento com a gente aqui no podcast. Peço que continue acompanhando a gente nas publicações aí no YouTube, no Instagram, no Facebook. Sigam a gente nas nossas plataformas de rede social, para vocês também receberem o conteúdo, né, assim que estiver disponível. E agradecer por vocês estarem com a gente aqui, o pastor Renato, o pastor Edivaldo também, por estar participando junto com a gente aqui desse podcast. E acredito que tenha abençoado vocês aí. Compartilhe esse episódio, né? Manda para alguém que quer conhecer esse assunto também, que às vezes tem bastante dúvida, né? Então aproveite também para compartilhar esse assunto também com as pessoas que você conhece. Pastor primeiro. Quero agradecer também a todos, né? Muito obrigado por ter se assentado e nos ouvido durante esse período. Oramos para que Deus continue abençoando a sua vida grandiosamente. É um tema bem delicado que foi tratado, mas nós deixamos bem claro que nós amamos e devemos amar. Como cristãos, somos ensinados pelo nosso mestre, que é o supremo mestre de todos nós, o nosso Amém. sumo pastor, para nós amarmos até os nossos inimigos. Então, nós amamos absolutamente todas as pessoas e oramos para que Deus possa alcançar a todos e possa ajudar a todos a vencer as suas limitações. Deus abençoe a todos grandiosamente. Amém. Minhas considerações finais um abraço, que Deus possa te abençoar. E se inscreva no canal aí, você possa compartilhar, você possa interagir com a gente. Porque a gente está aqui realmente para falar da palavra de Deus e que Deus ele tenha misericórdia de nós e continue nos abençoando com a sua graça para que nós possamos continuar aqui falando do amor dele. Um abraço, Deus te abençoe.